Olá amigos runners, tudo bem com vocês? Bom, como vocês devem estar percebendo, tô de cenário novo, finalmente. Troquei aquela janela estilhaçada, os adesivos do Corinthians. Quem me deu o toque aí foi o meu irmão e produtor, que falou que tava chamando mais atenção do que eu nos vídeos, né? E acredito que tava mesmo. Ué. E aí eu comprei 2 porta-medalhas lá da galera da 99 Lan. Pessoal aí que eu entrevistei na semana passada. Meu irmão vai ter que estar colocando aí o link da entrevista para vocês nesse vídeo. Bom, mas eu não vim aqui para estar falando sobre o meu novo cenário, né? Depois vocês comentem se ficou legal ou não. Eu vim aqui para estar falando com vocês a respeito de uma matéria que tem sido compartilhada aí nas redes sociais essa semana. Também do site Esportividade, que é um site que eu gosto bastante e que já veio aí com algumas matérias interessantes, como aquela sobre o novo protocolo da corrida, que eu fiz a resenha. Eles vieram essa semana com a matéria sobre as maratonas e os seus adiamentos. Se as pessoas vão ter tempo suficiente para estar treinando, para estar se preparando antes da maratona, com o tanto de adiamento de maratona que teve durante essa pandemia. Antes de estar começando o tema, sempre peço para vocês estar se inscrevendo, estar curtindo, estar compartilhando, que quanto mais visualizações, quanto mais inscritos tiver, mais eu consigo trazer conteúdo de qualidade, que é isso que eu estou focado em estar trazendo para vocês. Falando a respeito desse tema, das maratonas que foram adiadas, eu tenho aqui as principais, né? Vou dar uma lida aqui. Porto Alegre foi para o dia 8/11, Rio de Janeiro foi para o dia 11 e 12 do 10, Maratona Internacional de São Paulo 2/11, SP City Marathon, que eu inclusive estou com a camisa aqui, 11 do 10, e a Uphill Marathon foi para o dia 13 do 12, no último dia aí de maio. Eles fizeram o anúncio de estar passando para o dia 13 do 12. Dessas maratonas, as que eu estava inscrito era a Maratona de São Paulo, Maratona Internacional, que seria no dia 5 de abril, e a Uphill Marathon, que seria no dia 30 de agosto, e foram adiadas. 2/11, a Maratona de São Paulo, e a Uphill dia 13 do 12. Das duas, a que mais estava me dando dor de cabeça era a Uphill, porque sendo adiada, eu teria que estar adiando o voo, teria que estar adiando o hotel, porque ela acontece na Serra do Rio do Rastro, em Santa Catarina. Graças a Deus deu tudo certo, consegui aí fazer as remarcações sem custo nenhum, e agora vamos esperar para ver se vai ser realizado no dia 13 do 12, porque se não for também, remarcação de voo eu vou ter que pagar. Esse vai ser o problema. Falando sobre esse tema que eles colocaram, é sobre uma preparação de maratona, né? O que na minha opinião eu penso a respeito disso? Eu acho que realmente vai ficar bastante em cima para estar fazendo essa preparação, principalmente para aqueles que vão fazer uma maratona pela primeira vez. Então você imagina aí, galera que fez 5, 10, 21, vai primeira vez para os 42 e vai ter aí pouco tempo para se preparar para a maratona. O que dizem os especialistas? Uma preparação para uma maratona de uma pessoa que já tem um volume, já passou do 5, do 10, do 21, seria aí umas 16 semanas ou 4 meses para estar fazendo a preparação. Eu particularmente, quando eu vou fazer uma maratona, eu faço a minha preparação aí para 3 semanas, né, antes da prova. Por exemplo, a Maratona de São Paulo do ano passado, essa daqui, eu fiz no dia 7 de abril. E aí depois eu fiz a SP City no dia 29 de julho. E aí depois eu fiz a Maratona de Munique no dia 13 de outubro. Então eu levei 3 meses para cada maratona para estar fazendo os meus treinos. Mas o que dizem os especialistas são 4 meses para estar se preparando. A respeito do volume de treino. O volume de treino para uma maratona, o que dizem os especialistas aí, semanalmente seriam 100 km. Eu particularmente, o meu volume varia entre 60 e 70 km. Eu particularmente, meu volume é mais ou menos isso, mas o que dizem os especialistas são 100 km. Como que é uma preparação para uma maratona? Eu vou até deixar o link aí para vocês do Maratona é Difícil nos primeiros vídeos do canal, né, onde eu estava falando que maratona realmente é difícil e tem que ser respeitada, e você tem que se abdicar de várias coisas para estar fazendo ela. Então eu vou contar um pouco para vocês como que foi a minha preparação para cada uma dessas maratonas. Eu sempre faço meus treinos aí de terça e quinta-feira com a galera do Ultra Loucos, aí volume de 15 a 12,
nesses treinos, né? Terça-feira geralmente é 15 quilômetros, quinta-feira geralmente é 12 quilômetros, e aí no final de semana a gente faz os longões aí de 30 a 40. Então esses longões geralmente eu vou aumentando, né? Então você faz um primeiro de 25, aí depois você faz um de 28, depois um de 30, um de 32. No máximo para preparação para uma maratona que eu aconselho é até 35 km, não pode estar passando disso. Então geralmente eu faço os longões até mais ou menos umas 3 semanas antes da prova. Aí depois eu faço a chamada fase de polimento. Então eu dou uma parada nos longões, continuo fazendo meus treinos ali de terça e quinta mais moderado. Os longões eu paro, né? Porque aí já não precisa estar fazendo tanto volume. Na última semana, que é aquela semana antes da prova, o que eu faço geralmente? Na terça e na quinta, ao invés de estar fazendo os meus treinos moderados, eu faço natação para estar mantendo o meu aeróbio. Então eu substituo a corrida moderada pela natação. Por quê? A natação é um esporte de menos impacto e eu não vou estar cansando também as minhas pernas, não vou estar me fadigando, né? E eu já tive a péssima experiência durante a minha primeira maratona e a maratona de São Paulo de ter feito toda a preparação certinha antes da prova, e na última semana eu fui fazer o que não pode ser feito de jeito nenhum, que é um treino de tiro. Na última semana antes da prova eu não tinha feito nenhum treino de tiro durante a preparação da maratona, e aí eu fui inventar na semana da maratona de fazer um treino de tiro, né? Então aquilo acabou fazendo eu quebrar no quilômetro 25 da maratona. Então assim, a última semana ela tem que ser reservada aí para você mais descansar antes da prova, porque todo o volume que você tinha que fazer, já foi feito. Então você tem que se manter, né? Faz uma natação, faz um fortalecimento normal, mas e se poupa para antes da prova, né? No dia anterior da prova, muitos atletas comem bastante carboidrato, né? Para ter uma boa reserva antes da prova. E fazer uma maratona é você se abdicar de algumas coisas, né? Então, domingo de manhã você tem que estar fazendo os longões, ou sábado de manhã, né? Aquele barzinho, aquela saída com os amigos, né? Beber nos finais de semana, você precisa estar dando uma segurada para conseguir fazer os longões, né? Então quem quer fazer uma maratona tem que segurar um pouco nessa parte aí de happy hour, de bebida, né? Precisa dar uma segurada. Bom, e durante a maratona, feito aí todo o volume, feito aí todos os treinos, o que não se deve fazer? O que não se deve fazer é aquilo que você não fez durante o treino. Então não vai inventar de usar algum alimento que você não testou durante o treino, de usar algum suplemento que você não testou. Não vai inventar nada de diferente. Você vai fazer tudo o que você fez durante o treino, porque aí você corre menos risco de ter um problema aí estomacal, uma indigestão, algo parecido com algum alimento que você não testou durante o treino. Na maratona de São Paulo, que foi minha primeira maratona e aquela que eu acho que fiz todos os erros que poderia fazer durante uma maratona, no quilômetro 32 eu já estava quebrado. Eu fui lá, parei num posto de suplementação e tomei, acho que foi uns 3, 4 copos de energético. Aí o que eu estava andando e trotando, que já estava ruim, eu comecei a só andar e quase querer desistir da prova, que eu comecei a ter dores abdominais, que era um negócio que eu não tinha testado. Então foi uma maratona, foi minha primeira, né? Foi inesquecível por eu ter terminado, mas vários erros que eu não vou repetir nunca mais e que eu compartilho aí com vocês. Então jamais teste nada novo durante a maratona. Agora voltando ao tema principal, com esses adiamentos, vai ser possível fazer a preparação? Vamos tomar como exemplo aí as maratonas de São Paulo, que é o exemplo do site Esportividade. A SP City Marathon, ela vai ser em 11/10, outubro. E a Maratona de São Paulo em 2 de novembro. Já são datas bem próximas uma das outras. Eu, como uso 3 meses para estar fazendo a preparação para a prova, então eu teria que estar começando a fazer essa preparação, por exemplo, a SP City em julho. Porém, a gente tem que levar em consideração que os eventos com aglomerações desse Plano São Paulo, que foi divulgado pelo governo, eles só vão ser liberados na fase 5. E na fase 5 é a última fase. Então essa fase eu estava verificando no site de notícias,
ainda nem tem previsão. Então pode ser que isso seja para julho, mas se tudo correr bem. Então assim, eu acredito que essas maratonas elas vão ser adiadas novamente, porque até a galera vai pressionar bastante por essa questão da preparação. Porque se essa fase 5 for liberada lá para... O pessoal tá imaginando julho, mas e se for liberada para agosto? Aí vai ter 2 meses de preparação para a prova. Quem que vai ter 2 meses para estar se preparando para a prova? E como eu falei no outro vídeo do pós-quarentena, cuidado com o oba-oba, que meu irmão vai estar colocando aí o link também para vocês verem. Quando terminar essa quarentena, ninguém vai estar preparado. Todo mundo vai estar com dificuldades para estar retomando os treinamentos, né? Mesmo a galera que está correndo de máscara na rua, só que correr de máscara, você tem que correr num ritmo moderado. Você não vai conseguir fazer o seu treino de tiro, não vai conseguir fazer um treino mais forte. Então ninguém vai estar numa condição boa para já chegar e já treinar para uma maratona. Então assim, eu imagino que essas datas serão postergadas novamente. Eu só espero que a Uphill não seja postergada, porque senão, como eu falei para vocês aí, vou ter que pagar a remarcação do voo. aí vai ser complicado. Mas como tá em dezembro, se liberar, por exemplo, para agosto, aí vai ter 4 meses para estar fazendo a preparação. Então assim, na minha opinião, não dá para fazer a preparação nesse tempo mais curto, e eu acredito que pela pressão essas maratonas elas vão ser adiadas novamente, né? É que eles precisavam dar uma data, como está tudo incerto, né, os organizadores, e aí eles passaram para outubro e novembro, mas eu acredito que vai ser adiado. Bom, essa é a minha opinião pessoal, porque não tem nada certo de quando que os eventos vão voltar, de quando que vai ser a fase 5 do Plano São Paulo, de se vai ser adiado ou não. Essa é a minha opinião pessoal, porque senão vai ficar muito em cima e aí o risco de lesão, o risco de ter problemas durante a prova vão ser bem maiores. Aí eu deixo a pergunta para vocês, e vocês? O que pensam a respeito disso? É possível estar se preparando para uma maratona em um tempo bem mais curto do que o ideal? Vocês acham que as maratonas vão ser adiadas, eles vão manter a data? Ou está tudo muito incerto? Você acha que essa fase 5 de abertura aí dos eventos com aglomerações vai rolar em julho mesmo? Deixa aí nos comentários o que vocês acham a respeito disso. Bom, meus amigos, então o que eu vou tentar fazer depois desse vídeo? Eu já estou tentando contato aí com a galera da Uphill, para saber o que eles têm a dizer sobre o adiamento do evento, e eu estou tentando falar também com a ESCOM, com a Iguana Sports. A ESCOM me deu uma resposta e falou que só quer falar depois que passar todo esse turbilhão, toda essa quarentena, né? E a Iguana Sports ainda não me deu nenhum retorno, mas estou tentando falar com eles aí para estar trazendo as informações para vocês. Mas, por enquanto, tudo incerto e nenhum pronunciamento aí oficial dos organizadores. Bom, é isso aí, amigos runners. Um grande abraço para vocês. Ter uma boa reserva antes da prova para tá fazendo ela. Pra fazer uma maratona você tem que se... Cara, eu ia falar um negócio, eu esqueci, meu.